Classificação indicativa livre. Audiodescrição John Cine. Pereira Filmes apresenta Momentos de Paz. Duas capivaras estão no mato. Um filme de John Cine. Agora vemos um rio. Fotografia, produção e narração John Cine. Agora vemos várias árvores. Um grande bosque. Edição John Cine Fernando. Narração, roteiro e direção John Cine. Uma trilha e ao redor tem um bambuzal. Os animais o que está vendo agora são capivaras, sem a presença de gananciosos caçadores, e alguns filhotes. Os animais também não precisam se preocupar com o sequestro da sua família para o cativeiro ou para fins lucrativos e comerciais. A sua pele não corre o risco de ser comercializada. Bem no fundo tem um rio. E também não tem nenhum risco de ter seu território invadido. Pelo menos pela presença humana. Mas precisava uma doença como o coronavírus atingir a humanidade para que isso acontecesse? Claro que não. Como vocês estão vendo, uma família de capivaras não precisa se preocupar com a caça, com o cativeiro ou qualquer outra coisa. Porque o ser humano não tem como chegar ali. Agora tem um bosque. As plantas estão no seu território felizes, sem se preocupar com o famoso progresso que muitos dizem. E esse bosque está cheio de árvores. Mas é esse o progresso que destruiu muitas plantas e ao mesmo tempo acabou com os benefícios que elas nos trazem, que são sombra e vento para nós. Tem uma trilha. E claro, não podemos esquecer das frutas que elas nos dão. Tem um bambuzal. Bem no meio. Não há nenhuma preocupação em relação a lenhadores ou pessoas que a câmera vai se movendo derrubar árvores.
ao redor da trilha. Elas podem ficar muito felizes e tranquilas sem a presença humana. Reparem e olhem. Bambuzal, árvores maravilhosas, folhas que caem. A câmera se locomove de um lugar para o outro, mostrando as belezas da natureza no bosque. As plantas precisam de sol e de água, e ao mesmo tempo, elas são as responsáveis por nos proteger. Mas aí eu pergunto, por que teve que vir um coronavírus para o ser humano entender a importância da natureza em sua vida? E a câmera vai descendo e mostrando em outro ângulo as árvores. As árvores são de grandes benefícios para nós. A câmera sobe mostrando a parte de cima. Agora vemos um rio. As águas, e de água limpa, são de grande utilidade na presença humana e para todo ser vivo. Para beber, tomar banho, lavar louça, lavar carro, com consciência e economia, é claro. Agora, em relação a esse coronavírus, uma coisa a gente pode dizer. Elas não precisam se preocupar com a poluição causada pelo ser humano. Agora vemos um gramado, já que a presença humana não pode fazer nada contra elas. Lógico, não somente o ser humano, como eu falei no começo, todos os seres vivos precisam de água para beber e tomar banho. Bom, e agora, como vocês podem ver, todo ser vivo pode tomar a sua água. Agora vemos o riacho. E também tomar o seu banho, sem se preocupar com a poluição. Mostrando bem no fundo, as águas podem ter seus momentos de tranquilidade, sem se preocupar com poluição. Um riacho bem rasinho. Agora umas árvores. Agora nós vemos uma pinguela, uma ponte só para pedestre. Com a terra, que temos conseguido plantar vegetais e plantar outras árvores. E agora só grama. Não há com que se preocupar com desmatamento e outras ameaças, já que ela se encontra tranquila e os seres vivos podem fazer bom uso dela. Agora vemos rio. Precisou de um coronavírus para isso? Pois então. E o que vocês podem dizer do fogo? Muito importante para esquentar a comida, se proteger do frio. Só que ele não deve ser se proteger do frio, só que ele não deve ser usado para fazer queimadas nas florestas, como fazem muitos seres humanos. Sem contar que o próprio fogo também pode ser usado para poluir o ar. Mas com isso não há com que se preocupar.
se vê o alto de uma árvore. Do outro lado da ponte tem a cidade. Agora vemos o céu. E o que podemos falar do ar? Se encontra limpo e saudável, já que não precisa se preocupar com as fumaças de fábricas e nem mesmo com a poluição descontrolada. Como vocês perceberam, tem a ver com fogo. Agora chegou a situação que os seres vivos podem respirar tranquilamente, sem se preocupar com essa tensão que ocorre na natureza. Pela filmagem, se passa por cima da pinguela. Nesses momentos de paz, a natureza pode ficar aliviada em relação ao coronavírus. Uma ponte só para pedestres. Não que o coronavírus fosse a solução, mas por um simples motivo. Vemos o rio. A humanidade, que tanto destruiu a natureza, está numa fase de recuperação. E o outro lado, em cima da ponte. As pessoas se encontram em casa, restringem as suas saídas dos dias a dias, seus trabalhos mais urgentes fazem no seu dia a dia, a qual nós precisamos. A câmera volta de onde saiu. Perceberam? Menos movimento de veículos. Tem algumas casas e um carro. Mas aí aparece uma pergunta curiosa. Quando acabar essa pandemia incomodando o mundo, que está incomodando todos, depois que tudo isso acabar, será que o ser humano vai ser capaz de respeitar a natureza e dar o devido valor e reconhecimento que ela precisa? Uma panorâmica só da pinguela, ou ponte para pedestre. Agora aparece uma rua movimentada. Como vocês acabaram de ver, a natureza se encontra em paz. Se vê alguns comércios, sem poluição, sem caça, sem desmatamento, alguns carros que passam. Enquanto isso, as pessoas vivem sua vida de uma forma mais restrita e a câmera vai andando, economizando na gasolina, permanecendo mais tempo em casa e faz a rotatória onde passam carros. Mas será que seria necessário um coronavírus para mostrar que estamos errados? É filmada uma calçada, tem uma ciclofaixa. Claro que não. Carros passando. Deveríamos examinar nossas consciências Moto também. e fazer o que é certo. Uma faixa de pedestre. Agora passa bem em frente a uma lanchonete. Como vocês estão percebendo, estabelecimentos alimentícios, como restaurantes e lanchonetes, as pessoas precisam levar em casa. Ou então, pedir para fazer entrega em casa. O que ocorre com muita frequência é isso. Volta para a mesma rua. Sabe aqueles cenários de filmes apocalípticos? Zumbi, aqueles filmes de ficção que um de vocês deve ter Passa uma assistido? bicicleta. Pois bem, o que acontece agora não é nada de ficção.
Muitos lugares parecem cidades fantasmas. Agora se vê uma ponte, uma sinaleira. As pessoas vão aos mercados. Um representante por pessoa, por exemplo, não dá para levar a família. A rua Muitos vista de baixo. eventos e festas públicas, até mesmo festas particulares, tiveram que ser canceladas por causa desse problema que estamos enfrentando. Carros rodando em frente à sinaleira aberta. E como foi falado, quem está em paz realmente é a natureza, em não se preocupar com as ameaças do ser humano. Movimentos mais fracos. Poucos comércios abrindo pouco a pouco. Uns carros estacionados e a câmera seguindo em frente. Todos nós sabemos que não é necessário que uma doença atinja nada disso que aconteça, para que o ser humano possa viver em paz com a natureza. Alguns carros rodando, alguns estacionados. Passando em frente a um restaurante. Tá num mercadinho. Tá num outro mercado. Todos nós esperamos um dia que tudo se normalize e que todos nós saibamos que ninguém é melhor do que ninguém. Passa em frente a algumas casas. Umas imagens em preto e branco. Primeiro das capivaras. Todavia, esse é o momento que os animais não precisam se preocupar com a caça. Algumas árvores aparecem. As árvores não precisam se preocupar com os cortes. Aparece um rio. As águas não precisam se preocupar com a poluição. Outro rio aparece. O ar não precisa se preocupar com a poluição. E a grama.
As árvores também aparecem. E o céu. A natureza aproveita o seu momento de paz. Aparece um riacho. Esses são os momentos de paz que a natureza vive. Vamos ajudar. Aparece o rio. Música de abertura Places At. Música de fechamento Sunrise Relax Lambo. Música do flashback Call Storm Waking Up at the Noon. Agradecimentos Deus Fernando. Aparece o rio e a ponte Pereira Filmes. 2020 Brasil.